Mas quando você diz assim, eu juro em nome de Deus, você está dizendo o seguinte: Deus é o juiz do meu juramento. Aí mudou o negócio agora, hein? Aí a confissão de fé de Westminster nos ajuda a entender isso. Eu só mostro alguns ensinos dela. E ela, interpretando os vários textos que falam sobre isso, sobre juramentos legais e votos, a confissão de fé diz que, primeira coisa, o juramento legalizado diante de Deus, faz parte do culto religioso. Ou seja, quando um crente vai fazer um juramento, ele faz num culto. Ele faz em um momento que a igreja testemunha disso. Ele faz isso de forma solene, séria. E outra coisa, ele chama Deus de testemunha daquilo que ele prometeu no juramento. Presta atenção. As coisas vão complicando para nós aí. Quando faz isso, Deus é juiz do meu juramento. Deus é testemunha. Quando eu juro diante da igreja em solenidade, em nome de Deus, conforme a Escritura, eu estou dizendo que Ele é o juiz que vai julgar as minhas intenções e se eu vou cumprir o que eu prometi. Outra coisa que aprendemos com esses textos e que Jesus diz, é que nós estamos invocando a Deus como testemunha, como já disse, e juiz, como já afirmei um pouco, para julgar se é verdade ou é falsidade que eu estou prometendo. Deus julga não só se eu vou cumprir externamente o que eu prometi, mas se na hora do meu juramento eu estou fazendo isso com verdadeira convicção e sinceridade. O voto, conforme a confissão baseada nas Escrituras, deve ser voluntário. E somente a Deus, em nome de Deus, e é para Deus. E tendo tendo a igreja como testemunha desse juramento. E deve ser feito com fé e consciência de dever. O que isso tem a ver comigo, você está perguntando, pastor? Quando você professou a fé nessa igreja, você fez um juramento ou não fez? Você foi perguntado, seja por mim ou por outro pastor, aqui nesta igreja, se você cria naquelas verdades fundamentais da fé. E lá no final da profissão de fé está assim: se você se submeterá à liderança desta igreja, enquanto esta for fiel às Escrituras. Você disse sim. A igreja foi testemunha. E Deus, o juiz desse juramento. Negar isso é pedir juízo para si. Quando você casou, os casados aqui, não fizeram um juramento? Seja diante de um juiz, seja diante da igreja, você fez um voto. Agora pensa comigo, tem alguma coisa relacionada ao juramento no casamento com o texto anterior aí, do verso 27 ao verso 32? Porque o verso 27 ao 32 fala sobre o adultério, fala sobre o divórcio. Então, o que evita o adultério também e o divórcio? O juramento. Eu fiz um juramento de ser fiel à minha esposa, e de cuidar dela, de protegê-la, de ser o líder dela, diante de Deus, em nome de Deus e perante a igreja. Então eu não vou traí-la, porque eu fiz um juramento, e Deus, se eu trair, Deus vai exercer juízo sobre a minha vida, e eu temo a Deus. Eu não vou trair a minha esposa por causa dela, primeiramente. Eu vou trair por causa de Deus. Eu estou dizendo é você também. Entendeu a lógica do negócio? Eu não vou fazer tal coisa porque eu temo a Deus. E eu jurei, eu não vou divorciar da minha esposa porque eu jurei diante de Deus que eu vou honrar esse casamento até o fim. E aí Jesus fala: a única maneira que eu estou livre desse juramento é se ela me trair, ou ela estará se eu traí-la, aí eu estou livre, se eu quiser.
Mas se isso não acontecer, eu não estou livre. Se ela não me abandonar, eu não estou livre do juramento. Entendeu a lógica aí dos dois textos? O Sermão do Monte, a conexão didática, está ligado. Se você pegar aí o verso 31, também foi dito, não está assim? Olha o verso 33, também foi dito, está ligado? Olha a expressão aí. Jesus está mostrando que o juramento, o voto, é um instrumento. O que os fariseus faziam? Eles ensinavam que por qualquer motivo podia separar, não é isso que nós aprendemos? Jesus fala, não, só se tiver traição. E não é o ideal separar, se não tiver condições de voltar a reconciliar. Aqui ele está dizendo, foi feito um juramento. Casamento. Juramento numa ordenação na igreja. Quando eu fui ordenado pastor, eu fiz um juramento diante da igreja. Quando eu formei no seminário, assim como o reverendo Rony e nossos pastores conservadores, quando nós formamos no seminário, tem um culto na formatura, não tem? E lá é feito um juramento dos alunos, que nós vamos prosseguir e perseguir o saber para ensinar a igreja, e nós iremos para onde Deus nos mandar. Então eu fiz um compromisso voluntário naquele dia, e se eu não cumprir isso, é juízo de Deus sobre a minha vida. No dia da minha ordenação como pastor, eu li um compromisso, um juramento perante a igreja, que o dia em que eu não mais concordar com esta igreja, tiver dúvida dos seus ensinos, eu espontaneamente deixo o meu cargo, é juramento, e Deus é juiz desse juramento. Os presbíteros desta igreja fizeram um juramento no dia da ordenação, mesmo que eu fiz. Os diáconos dessa igreja fizeram um juramento semelhante ao meu e ao dos presbíteros no dia que foram ordenados. E o dia que tiver dúvida quanto à posição desta igreja, tem que deixar o cargo porque jurou. Entendeu a seriedade? Isso estou falando de modo geral. É isso que Jesus está falando. Não, jurar falsamente é juízo. Porque Deus é testemunha do juramento. Do seu juramento, seja em qualquer circunstância. Quais são as consequências, irmãos, dos falsos juramentos? Quando a pessoa faz de forma errada, sem pensar, quando ela acha que pode mudar os termos do juramento, quando ela acha que não tem problema nenhum. Quais são os problemas? Casamentos são desfeitos. Porque o casamento para ela não tem valor nenhum. Não é isso que a sociedade nos ensina. Casamento é descartável. O que importa é você ser feliz. No dia da cerimônia do casamento, é difícil não ter um noivo, uma noiva que não estava emocionado, né? Eu estava nas nuvens. Aí falar, não, sim, é a coisa mais linda. Mas o mais interessante é depois de muitos anos você assistir a fita, o DVD, seja o que for da época que filmou lá o seu casamento, e se emocionar. Na hora qualquer um emociona. Depois, porque depois o que mantém o casamento? Compromisso, pacto. Lembra do filme? Pacto, juramento, palavra. O que mantém juramentos feitos de forma errada, pecaminosas, abre portas para o adultério. Porque ele vai dizer, por que eu não vou trair a minha esposa? Ela é chata. Ou ela fala, por que eu não vou trair meu marido? Ele é grosso comigo. Mas ela vai dizer, ou ele vai dizer, não vou trair porque eu fiz um juramento diante de Deus. Eu fiz um compromisso. E ninguém me pôs um revólver na cabeça no dia. Eu jurei e eu vou honrar minha palavra. Lembra que eu li o Salmo 15 no início do culto? E destaquei lá que o justo jura por dano próprio. O justo jura e ele sofre o dano do seu juramento. Ele sofre as consequências. Ainda que com luta, com aflição, ele vai cumprir, aquele soldado, e vai levar com dor, e vai carregar, porque ele cumprirá a sua palavra. As implicações de um juramento não cumprido são membros de igreja que professam
professam e fazem juramento perante a igreja, mas por qualquer motivo mudam de igreja. Por qualquer motivo desrespeitam a liderança. Por qualquer motivo difamam e causam contendas. É por juízo para si. Não por motivos bíblicos. Não porque a liderança foi antibíblica, mas simplesmente porque o seu coração não se sente feliz. Juramentos não cumpridos fazem com que pastores não estudem. Estou falando da igreja conservadora, tá? Da nossa igreja. Pastores não estudem, mesmo tendo feito o compromisso lá. Por quê? Porque não tem ninguém vigiando ele dia a dia. E se ele não estudar e for disciplinado e comprometido, ele não estuda. Porque ele não leva a sério o compromisso que ele fez, ele não melhora ao passar dos anos. A falso juramento faz com que presbíteros governem a igreja do jeito que eles querem, e não conforme eles comprometeram no dia da ordenação deles. Faz com que diáconos não cumpram o seu papel como diáconos no dia da ordenação que eles juraram fazer. E assim por diante. Veja o quão sério é o que Jesus está ensinando. E o quanto que a sociedade ensina a você e a mim que palavra dada não tem importância. Que juramentos não têm importância. Que votos não têm importância. Jesus termina dizendo, seja porém a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disso passar vem do maligno. O que vem do maligno é o que é mentira. O que vem do maligno é falsidade. O que vem do maligno é distorção. Aplicando, irmãos, esse texto a nós, você percebe o quanto o Sermão do Monte ele confronta a gente? Nós precisamos voltar para a Escritura. Nós precisamos voltar a sentar aos pés do Mestre, do nosso Senhor, e ouvir o que Ele ensina. E reconhecer que nós temos síndrome de fariseus. Como disse um irmão no encontro do lar, todos nós temos um fariseu que vive em nós. Todos nós queremos dar um jeitinho para dizer que está cumprindo a Bíblia. Mas, Senhor, assim, tal coisa. Então a gente cria algumas coisinhas para justificar. Todos nós temos um pouquinho de hipocrisia em nós. Todos nós temos um velho homem farisaísmo. E nós precisamos, pela graça de Deus, lutar contra isso. Porque se a nossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, nós não pertencemos ao reino dos céus. Então nós precisamos, nesse momento, reconhecer. Olha para o seu casamento agora e pensa o seguinte, eu estou cumprindo o que eu prometi no altar? Estou lutando, lógico. Cumprir, ninguém cumpre perfeitamente, obviamente. Mas eu estou lutando, eu estou me esforçando para cumprir aquilo que eu prometi diante de Deus. Eu estou cumprindo o que eu prometi perante esta igreja, como membro. Eu estou cumprindo, no dia que você batizou o seu filho aqui, e você prometeu educar ele na aliança, lembra disso? Foi juramento ou não foi? Foi bonito ou não foi? Aí você está cumprindo? Está buscando cumprir, ensinar a aliança? Está preocupado com o que ele está aprendendo na escola? Está preocupado com o que ele está aprendendo no TikTok? Está preocupado com o que ele está aprendendo no Facebook? Está preocupado com o que está ensinando a ele os colegas e professores? Ou você acha que é só trazer para a igreja? Você prometeu, membro da igreja, no dia do batismo dos pequenos desta igreja, eu perguntei, vocês vão orar pelos pequenos, por essa criança? Você disse sim. Você vai ajudar a educar essa criança naquilo que você puder, auxiliar? Você disse sim. Tem cumprido? Quando nós recebemos membros novos nessa igreja, a igreja prometeu perante Deus cuidar dos novos membros. Você já visitou algum deles? Você já orou por eles? Já foi atrás? Você jurou. Está entendendo? Tem consequência. Porque você jurou em nome de Deus. E Ele é juiz desse juramento. E Ele é juiz santo, justo e reto. Que você e eu clamemos a Ele por misericórdia e que nos perdoe
pela nossa falha em cumprir aquilo que prometemos. Que Ele nos dê graça para cumprir, nos dê força. Que Deus assim nos abençoe. Domingo que vem falaremos sobre a vingança. Deixa para domingo que vem. Cada dia o seu próprio ensino, cada domingo. Deus assim nos abençoe e nos fortaleça e nos ajude a cumprir os nossos juramentos.